Boa noite, sejam muito bem-vindos à casa. Boa noite, os amigos que nos escutam pela internet. É com muito carinho que a gente começa mais um Evangelho nessa casa, diante de tantos amigos, de tanta energia positiva, né? Que é o que a gente espera que todo mundo saia com as reflexões feitas, a vida refeita em termos de pensamento, pelo menos para que a conduta acompanhe também. A casa passa alguns avisos de rotina, além dos horários afixados de todos os tratamentos que a gente tem, que está ali fora. A gente também tem algumas necessidades, a começar pela cesta básica, que dessa vez está fácil de atender, porque a gente precisa de tudo. Dessa vez não há critérios assim mais de susto. A gente agradece, são mais de 70 famílias. Cada vez que vocês trazem um pacote de qualquer coisa que seja, é menos um gasto que a casa tem que ter em favor dessas famílias. E doar alimentos com a energia que vai junto é um tratamento dobrado. Então a gente agradece muito a energia que vem com vocês, que se junta com a energia da casa para alimentar essas famílias, e essa parceria é o que torna toda essa ação possível. Então, a casa agradece e solicita todo tipo de auxílio. A Sandra também está de posse dos nomes das crianças para as adoções dos presentes de Natal. Tá, né? Tá. E a gente convida também a todos que possam participar de alguma forma dessas adoções, porque a maioria dessas crianças só ganham coisas novas uma vez por ano. Né, neste evento nosso. Coisas novas não inclui só roupa e brinquedo, né? Às vezes até a escova de dente é a única que vem no ano inteiro. Então a gente também agradece essa participação. Nós que recebemos tanto material, moral e espiritualmente, é uma forma da gente agradecer também. Então, acho que eu passei todos os avisos no meu brevê de apresentação. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos para a nossa prece inicial. Agradecendo aos benfeitores a presença, o carinho, a proteção que essa casa nos brinda. E vamos dizendo ao Pai, muito obrigada. Obrigada porque, apesar das nossas imperfeições, não nos falta amparo. Obrigada porque todas as dificuldades que são colocadas no nosso caminho vêm cravejada de amparo, de proteção e de orientação. Vamos dizendo obrigada por essa encarnação e pedindo muito auxílio para que não percamos nenhuma oportunidade de sermos úteis, nenhuma oportunidade de podermos ajudar alguém. Seja o nosso coração, Senhor, o espaço mais bonito, onde possa florescer a sua árvore de ternura e de esperança a tantos. Pai, Pai nosso que estais no céu, e estás em todos os cantos da criação. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de luz. Seja feita, Pai, a tua vontade muito antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, o pão do Espírito e o pão da matéria. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito em que oferecemos o nosso melhor todos os dias para perdoarmos aqueles que nos são devedores. Não nos deixe, Senhor, entregues aos golpes oriundos das tentações que trazemos no coração. E livra-nos de todo e qualquer mal, principalmente do mal que ainda deixamos habitar os nossos corações. Porque só vosso, Pai, é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa palestra de hoje é com o Rômulo e tem o tema de indulgência. Boa noite, meus amigos. O texto hoje que a gente vai conversar um pouquinho faz parte de uma coletânea de mensagens que foram trazidas através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. E a palestra de hoje será sobre a indulgência, como a nossa amiga adiantou. Texto bastante simples, muito claro, muito do nosso dia a dia, que começa com um alerta. Devemos nos esforçar para que, tanto quanto seja possível, nós vivamos
em alegria. Sim, alegria. Aquela alegria saudável, aquela alegria que não fere, que não ofende, mas aquela alegria que deixa a todos livres para, de fato, manifestar o que cada um tem de melhor. Quando conseguimos esse clima dessa alegria, seja em nossas casas, nos trabalhos, na escola, no trânsito, nós damos condição a nós mesmos e a quem está perto de nós a expressar o seu melhor e a crescer com isso. E ele segue com um outro alerta, que tenhamos cuidado com as nossas palavras. Muitas vezes confundimos esse mesmo ambiente de alegria, de descontração, e eventualmente disparamos coisas que chamamos de piada. Muitas vezes, para nós, talvez até pareçam piada, mas eventualmente aqueles que se tornam alvo dessas piadas não entendem assim. E se magoam, se ferem. E começamos ali, sem qualquer motivo mais sério, mais aparente, uma discórdia, que eventualmente levará algum tempo até que seja resolvida. Então, devemos sim viver em alegria, sem que isso signifique a falta, o esquecimento do respeito, tanto com a gente mesmo, como com aqueles que estão por perto. E depois disso, eles entram finalmente no tema indulgência. Muita gente nova, muita gente jovem, né, aqui, né, no grupo, mas talvez alguns amigos vão se lembrar, quando éramos mais jovens, nós falávamos que o dicionário era o pai dos bobos, né? Na verdade, pai dos espertos, né? E hoje, com a internet, está mais fácil ainda, né? Jogar ali que já aparece tudo, né, o seu significado. Indulgência. Definição clássica. Habilidade, capacidade de perdoar, de ser misericordioso, de esquecer falhas ou faltas que nos tenham sido cometidas. Que beleza. E daí vem a primeira necessidade, primeira realidade, que coloca todos nós no mesmo nível, numa mesma situação. Somos todos carentes e devedores do perdão. Somos credores e devedores, por assim dizer, de todo mundo. A começar por nós mesmos. Quantas vezes estamos, de fato, dispostos a nos perdoarmos? Isso tem uma relação muito grande com o amor que sentimos ou não por nós mesmos. Que, por sua vez, tem uma relação muito próxima com o quanto nós conhecemos ou não conhecemos a nós mesmos. Se partíssemos, então, do caminho contrário desse raciocínio, primeira necessidade, nos conhecermos. Quanto tempo, não vamos falar por dia, mas por semana? Quantos minutos por semana dedicamos a nós mesmos? No silêncio da nossa alma, buscando a nossa essência de fato. Alguns minutos que nos desliguemos dos filhos, dos pais, do companheiro, da companheira, das tarefas de casa, do trabalho, dos estudos. E não por abandonar essas tarefas absolutamente, mas por entendermos que esse contato íntimo com a gente é fundamental. Quanto mais nos afastamos de nós mesmos, mais nos afastamos de todo mundo. Porque com o tempo sentimos que algo começa a faltar. Algo não vai bem. Passamos a sentir saudade de alguma coisa que não sabemos ao certo definir do que se trata. É de nós mesmos. E quando entramos nisso, vamos nos tornando mais intolerantes,
mais impacientes, mais ansiosos, mais preocupados. E aí, em algum momento, explodimos. Porque, evoluídos que já somos, eventualmente a gente explode, né? Eventualmente nos foge ainda um pouquinho de paciência. É quando falamos coisas que muitas vezes não gostaríamos de ter dito, quando nos expressamos da forma talvez não mais adequada. E aí, começamos de fato a criar problemas com outras pessoas. Porque, num grito desesperado de nós mesmos, acabamos ofendendo outras pessoas. Muitas vezes, essas explosões nada mais são do que um pedido de socorro. Mas se nem mesmo nós compreendemos que somos nós pedindo socorro, como esperar que o irmão, que muitas vezes é ofendido nesses momentos, compreenda? E aí voltamos. Se nos conhecemos ou buscamos nos conhecer, certamente chegaremos a uma conclusão de que somos filhos de Deus. De que somos espíritos que um dia serão lindos. Chegaremos ao nível máximo que é dado a um espírito chegar na escala evolutiva. E que já podemos fazer muito e faremos ainda mais. E quando chegamos a essa conclusão, automaticamente chegamos a uma outra. Que assim como nós somos filhos de Deus, todo mundo é. E assim, todos nós trazemos os mesmos direitos, as mesmas necessidades e, naturalmente, os mesmos deveres. E então, por conclusão, todos devemos perdoar e devemos pedir perdão. Parece lógico, não? Parece bastante simples o raciocínio. E falando assim, de fato é, mas tem um probleminha aí. Existe uma característica muito presente ainda nessa nossa faixa etária espiritual, que de fato marca esse nosso estágio. O orgulho. Quem nos disse que quando perdoamos alguém, nos diminuímos? Porque em algum momento isso deve ter sido dito para alguém e nós acreditamos nisso de fato. Porque quantas pessoas nós encontramos por aí que enche o peito desse orgulho, dessa vaidade, e diz: não adianta que eu não perdoo. Não esqueço o que me fizeram. Triste. Triste para ele mesmo, porque talvez não tenha percebido ainda que quando nós desejamos o mal de alguém, ou mesmo que não tão diretamente, quando nós temos pensamentos menos elevados com relação a alguém, é verdade que todo pensamento gera uma energia que deve atingir ao seu alvo. Porém, antes dessa mesma energia ser direcionada e então lançada ao espaço, ela precisa envolver e impregnar toda aquela fonte dessa mesma energia. No caso, a pessoa que está pensando. Então, muitas vezes, quando pensamos alguma coisa sobre alguém, os primeiros afetados somos nós mesmos. Seja para o mal ou para o bem. Olha que beleza. Não é então tão melhor pensar umas coisas boas das pessoas? Que aquele amigo, aquele irmão que me ofendeu, fez lá alguma coisa, que ele fique bem, que Deus o abençoe. E, de certa forma, estamos pedindo essa bênção para nós mesmos. Essa proteção para nós mesmos.
E é de fato por muita ignorância nossa que a gente não perdoa. É de fato por conta de uma cegueira muito grande que ainda toma conta das nossas visões. Tanto é assim que, há mais de 2000 anos, Jesus, nosso querido mestre, que não perdia uma única oportunidade de ensinar, quando estava reunido com os seus discípulos, ele foi questionado acerca do perdão. Como todos nós conhecemos a passagem que perguntam a Jesus quantas vezes deveria perdoar, quem pergunta é Pedro, que tinha um gênero bastante forte, né? Era homem do povo, homem bravo. Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Ele disse, não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Se nós estudarmos um pouquinho a origem desse número 7 por 7, na verdade, por 70, na verdade não significa 490, mas significa infinito. Então, se nós formos lá na origem lá do judaísmo, entendermos o que é o 7 pelo 70, devemos perdoar ao infinito. E ele continua a sua lição através de uma historinha que ainda hoje é muito atual. Ele conta que havia lá um campo onde um senhor tinha vários empregados. Acontece que um desses empregados havia tomado um valor emprestado desse senhor para investir lá na sua própria terrinha, comprar lá o que precisava. Um valor que não conhecemos exatamente quanto valia, mas falamos que sejam 10 dinheiros. Passado o tempo dessa dívida, o senhor chega nesse seu empregado e diz, muito bem, meu servo, chegou o dia de você pagar a sua dívida comigo. Você me deve 10 dinheiros. Acontece que esse trabalhador não tinha o dinheiro. Ele não tinha como honrar aquela dívida com o senhor. E o que ele faz? Ele se ajoelha ao chão do mestre e diz, Senhor, Senhor, me perdoe. Perdoe a minha dívida, porque eu não tenho como honrá-la. Tenho que sustentar a minha esposa, aos meus filhos, me faltam recursos para o trabalho, mal tenho para sobreviver. Como poderei pagar, Senhor, essa quantia tão alta de 10 dinheiros? Ouvindo aquele relato, o senhor das terras foi indulgente. Ele disse, pois bem, servidor, eu te perdoo a dívida. Vá e continue seus trabalhos. Isso era mais ou menos pela manhã. Quando vai à tarde, esse mesmo servidor, esse mesmo servo, feliz da vida, porque, afinal, tinha tido uma grande soma de dívida perdoada, vai passear lá pelos arredores do mercado da cidade. E eis que ele encontra um colega seu, um outro servidor. Servidor esse que, de tempos atrás, devia para ele uma soma de 1 dinheiro. 1/10 daquilo que o primeiro servo devia ao senhor. E ele tem aquela postura firme e diz, você me deve. Me deve aquele 1 dinheiro, e eis que chegou o dia e o momento de você me pagar. Pague-me. Esse companheiro, que ainda também era humilde, simples, se joga aos pés do seu colega e diz, meu irmão, me perdoe. Eu não tenho como honrar a dívida que eu tenho com você. Os recursos são escassos. Mal tenho para a sobrevivência minha, da minha esposa, dos meus filhos. Mal tenho para sobreviver. O pouco que eu tenho, uso para plantar, e mesmo assim quase nada colho. Vivemos, como você bem sabe, quase que a fome diária. Me perdoe. Perdoe a minha dívida. E esse irmão, primeiro, o que ele faz? Eu não o perdoo. E eis que chama os soldados e o jogam, aquele segundo irmão, na cadeia. A pedido desse irmão, o credor, que exigia que aquele seu companheiro ficasse preso
até que toda a sua grande dívida de dinheiro fosse paga. Muitos presenciaram aquela cena no mercado, como também haviam presenciado a cena anterior. Foram então contar ao senhor daquelas terras, que ouvindo isso, chamou aquele teu servo e disse: você pediu a mim o perdão da sua dívida e eu o dei. Eu fui indulgente com você. Por que, ora, você não pôde ter sido tão indulgente quanto eu fui contigo, com o teu próprio irmão, que vive uma vida tão igual à tua, que sente as mesmas carências e dores que você sente? Servo mau, pois agora é você que haverá de ser jogado na cadeia, numa cela, até que tudo seja pago. Quantas vezes, amigos? Quantas vezes? Quantas vezes pedimos perdão a Deus? Ou quantas vezes deveríamos pedir? Porque, eventualmente, nosso orgulho sequer nos permite pedir perdão a Deus. E quantas vezes nós somos indulgentes suficiente para oferecer o perdão? Por que temos 2 pesos e 2 medidas? De forma que qualquer coisa que nos toque parece tão maior, tão mais insuportável do que as coisas que nós mesmos cometemos todos os dias e que, na verdade, são iguais. Então, pedimos o perdão. Estamos tão pouco dispostos a oferecer esse mesmo perdão. Mas até aí falamos em amor, falamos em caridade, que são valores do Espírito que ainda nos esforçamos para desenvolver. Se esquecêssemos o amor, e esquecêssemos a caridade, por que haveríamos de perdoar? Isso nos lembra uma outra historinha. É mais curta. Mas conta... É um provérbio chinês. Quando a gente esquece o que é, vira provérbio chinês, né, gente? Vocês sabem disso. Então, mais um provérbio chinês. Mas conta que, lá pro lado da Ásia, tinha uma ordem religiosa milenária. E ali os monges eram muito respeitados, porque eram pessoas de bem, estavam sempre em harmonia com a natureza. Porém, eles tinham uma regra muito curiosa naquela ordem, que os monges deveriam serem todos homens e que eles jamais poderiam tocar uma mulher. Tocar, gente, colocar a mão, tocar. Jamais. Perfeito. Eis que o monge mais antigo dessa ordem sai para divulgar as coisas da ordem junto do monge mais jovem, recém-admitido na ordem. E eles saem juntos. Um caminho muito longo. Muito longo. Tudo lá é muito longo, né? E eles voltando, eles passam num lugar que às margens tem um rio. Um riachinho. Onde uma mulher está para se afogar. Ela está se afogando, na verdade. O mais jovem vira para o mais velho, já em estado de choque, né? E agora, o que fazemos? Aquele monge mais experiente, na ordem pelo menos, não pensa 2 vezes, entra na água, coloca a mulher nas suas costas, caminha com ela até a margem, deixa ela lá, se assegura de que ela vai ficar bem, e automaticamente toma o seu caminho, sem dizer uma única palavra. Passam-se algumas horas, passam-se alguns dias,
algumas semanas. Eles estão quase voltando já, entrando no templo daquela ordem, quando o mais jovem, já não aguentando mais de tanta ansiedade, questiona o mais antigo, o mais experiente. Mestre, o senhor falhou com a principal regra da nossa ordem. Como pode? O senhor tocou uma mulher. Eu vi o senhor fazendo aquilo. O monge mais experiente, sem alterar em nada a sua serenidade, o seu semblante, vira para o mais jovem e diz: eu a toquei há algumas semanas. Você a está tocando até agora. Então, se não conseguimos ainda perdoar, porque somos caridosos, se não conseguimos ainda perdoar, porque amamos ao nosso próximo, perdoemos por começarmos a amar a nós mesmos. É um equívoco, é um engano acharmos que não perdoar alguém fará necessariamente mal àquela pessoa. Estamos todos nós aqui numa casa espírita. Quantos exemplos vemos? Todos os dias, de irmãos encarnados e desencarnados, que por conta de uma mágoa que eles não conseguiram perdoar, passam anos, décadas, eventualmente séculos, parados no tempo, sofrendo com aquele mesmo evento como se ele tivesse acabado de acontecer e se repetisse, e se repetisse, e se repetisse. Enquanto muitas vezes o irmão que eventualmente cometeu aquela falta, por caminhos que a vida oferece a todos nós, talvez ele mesmo já tenha se libertado daquilo. Imaginemos que andemos pela rua, tudo muito tranquilo de São Paulo, sem trânsito, sem muita gente, tudo fácil de andar, quase não tem buraco na rua. E alguém, imagina, pisa no nosso pé. Impossível de acontecer, né, gente? Mas vamos imaginar. E a gente fica com aquilo na cabeça. No meio da multidão, que é São Paulo, o amigo que eventualmente pisou no nosso pé e esqueceu de olhar e pedir desculpas, ele seguiu adiante. E a gente fica o dia inteiro olhando para o sapato que ficou manchado e magoado com aquele rapaz. E é assim com tudo. O perdão, ou a falta do perdão, é assim. Não cabe a nós, a nenhum de nós, julgarmos. O único que teria condição de nos julgarmos seria Deus. E Ele, em sua eterna, infinita sabedoria, preferiu que nossas próprias consciências o fizessem. Então, por que acharmos que nossa dor é grande demais para ser esquecida? Agora, aquilo que nós fizemos, isso não é nada, desculpa, foi nada, poxa vida. E não é assim. Pedimos tanto, estamos tão pouco dispostos a darmos. Então, gente, quem perdoa, vive melhor. E não fica doente, olha que beleza. Porque essa mágoa, os fluidos, a energia densa, pesada, dessa mágoa que não encontra caminho para ser dissipada, vai se cristalizando. Começa a tomar conta dos corpos fluídicos, até que chegue nos órgãos do perispírito, e então, em algum momento, eclode no nosso corpo físico. E a gente pergunta: meu Deus, o que eu fiz para merecer essa doença? Sou tão bonzinho.
Será? Somos, vai, em potencial. Mas vamos viver isso então. Então, gente, já nos repetindo, se não pudermos perdoar aos outros por caridade, por amor que nós tenhamos a eles, perdoemos por nós mesmos. Para que não sejamos nós a carregarmos esse fardo, porque é um fardo. A mágoa é o que há de mais pesado que a nossa alma pode carregar. E é o que nos faz o maior de todos os males. Perdoemos para que a gente possa virar a página. Para que ao irmos repousar de noite nas nossas camas, a gente fala assim, meu Deus, o que aconteceu hoje, aconteceu. O Senhor sabe. Só quero levar de hoje alguma experiência que eu possa ter tido. Mas a partir de amanhã, eu sei que por bondade sua, é um novo dia. Então comecemos tudo de novo. Porque o melhor, a maior graça que Deus concede para espíritos ainda pequenos, como nós somos, é a capacidade e a oportunidade de começarmos de novo a cada dia. Muita paz a todos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Esse é o problema. Você nos relatou uma história, né, algo assim, do mestre e do pupilo, tá? Do mestre que tocou uma mulher para salvar a sua vida, Pois é. e do pupilo que carregou consigo isto ao longo de semanas, né? E aquela resposta foi magnífica, maravilhosa, né? Você continua a tocá-la, né? Eu a toquei e você continua a tocá-la. Baseado nisso, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você colocou uma questão que a mim me atormenta muito, é que tem tudo a ver, tá? Há 2000 anos atrás, nós crucificamos um mestre. E agora eu te pergunto, e nós continuamos crucificando ele até hoje? Eu diria que alguns de nós sim. Eu diria que alguns de nós sim, outros não, já que o tempo é clemente com todo mundo. O tempo dá oportunidade para todo mundo mudar seus pensamentos, seus valores. Há quem aproveite, há quem não aproveite. Certamente, nós, porque fomos sempre nós, sem dúvida alguma, dentre a humanidade, muitos de nossos amigos aproveitaram esses 2000 anos e evoluíram e cresceram. E já entenderam o que aconteceu naquela região do planeta, naquela época. Certamente, outros amigos ainda não compreenderam. Então, no nosso modo de entender, alguns continuam, outros não. Nossa, ele foi bonzinho. Muito bonzinho. Alguma outra pergunta? A gente tem uma pergunta do Lourenço. Boa noite, Rômulo. Abraço a todos os presentes. Aceitar as diferenças, entender que nem todas as pessoas são como gostaríamos que fossem e que não podemos mudá-las, mas podemos mudar a visão que temos em relação a elas. Se descobrimos pelo menos uma qualidade nessa pessoa, é o primeiro passo para entender que somos nós os primeiros a corrigir nosso próprio procedimento em julgá-las. Lourenço. Lourenço, obrigado pelo comentário. Boa noite. Sem dúvida, né? Sempre que a gente consegue reconhecer na pessoa algo que nós entendemos como qualidade, significa que a gente se desarmou. Mas o curioso
é que no começo do comentário o nosso amigo fala sobre diferenças, sobre as pessoas não serem como nós gostaríamos que elas fossem. Com o tempo, começamos a perceber que somos muito mais parecidos do que diferentes. Temos muito mais semelhanças do que diferentes. E essas diferenças, que para nós parecem tão absurdas, tão abissais, são meros detalhes, está na superfície. Mas nós carregamos em todos nós os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, as mesmas esperanças, as mesmas necessidades, os mesmos sonhos. Ainda que eles venham travestidos de formas diferentes, na essência é a mesma coisa. E curioso é que mesmo nós não somos o que nós gostaríamos de ser. Nós projetamos uma imagem, quase que um avatar na sociedade, onde a gente coloca, não, eu sou desse jeito aqui. Mas nós não somos. Então, se nem nós mesmos somos aquilo que a gente gostaria que fôssemos, como esperar que as outras pessoas sejam, né? Então, somos muito mais parecidos do que diferentes. Acho que é isso. Sem dúvida. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Sem comentários. Vou falar nada, não. Você me deve essa. Então vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento ao Pai, agradecimento à espiritualidade que está aqui presente, que com tanto carinho nos recebe no momento em que entramos por essa casa, que com tanto carinho acolhe, que com tanto carinho é indulgente com os nossos erros, com as nossas dores, com as nossas mágoas. E vamos nesse momento, lembrando de agradecer da maneira mais bonita que nós podemos nesse momento, que é vibrar por aquelas criaturas que precisam muito mais do que nós nesse momento, nesse instante. Vibrar por todos os encarnados e desencarnados, levando a todos muito amor, muita esperança, muita coragem. Que o Evangelho brote no coração de todos e frutifique em sementes de paz e de harmonia, vibrando intensamente por todos os sofredores e por aqueles que nem começaram a sofrer ainda. Que a paz do Mestre Jesus alcance cada criatura nos seus desejos, na sua evolução, nas correções que precisa fazer. Que essas vibrações iluminem esse planeta tão abençoado, que Deus dá por misericórdia, para realizarmos a evolução que precisamos. Uma réstia, uma centelha dessa vibração, levamos aos nossos lares. Que uma cúpula de luz possa ser formada em volta da nossa casa e que possamos nós também colaborar para que essa cúpula permaneça intensa, fortalecida, protegendo todos que lá estão. Uma vibração muito carinhosa, talvez a melhor que nós temos, nós oferecemos àqueles que nós chamamos obsessores, aquelas criaturas que nos acompanham e nos ensinam, nos orientam às vezes com um pouco mais de dor, um pouco mais de cansaço, mas nos ensinam aquilo que precisamos mudar. Que eles também tenham um pouco de trégua nessa dor, nessa mágoa. Que a paz do Cristo também alcance esses corações. E por fim, pedimos a permissão de Deus para vibrarmos por nós mesmos. Espíritos tão embrutecidos em algumas questões e ao mesmo tempo tão dispostos a novas mudanças. Somos esse amálgama, né? De vidas inteiras, onde nós tentamos melhorar a cada dia. Que possamos ter uma semana abençoada, sair daqui com muita alegria, com muita proteção. E, sobretudo, levar todas as reflexões e mudanças de comportamento a todos que se aproximam de nós, que é também uma caridade. Modificar em nós é modificar o ambiente, seja ele composto por encarnados ou não. Somos caridosos conosco
e com todos que se aproximam de nós. Graças a Deus. Então, eu vou pedir que todos permaneçam ainda em oração, porque o tratamento na casa espírita começa quando a gente entra, tem o evangelho, o passe. Então, até o momento em que vocês estiverem aqui, permaneçam em prece, em agradecimento ao Pai. Graças a Deus.